Bom dia a todos. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade às propriedades da transformada de Fourier. Então, observem que no final da aula passada, a gente apresentou a propriedade da linearidade. Então, nós dissemos que a transformada de Fourier é linear. Então, o princípio da superposição, ele se aplica. Ou seja, uma transformação linear ela é homogênea e aditiva. Então, ao se multiplicar o sinal de entrada vezes uma constante, a sua transformada de Fourier também vai ser multiplicada pela mesma constante. Quando você decompõe um sinal qualquer com uma soma de dois sinais arbitrários, a transformada de Fourier desse sinal é a soma destes das transformadas desses sinais arbitrários. Aí eu falei para vocês, olha, a ideia das propriedades é aquela mesma quando vocês viram até derivada, limite lá em cálculo. Então, a ideia, por exemplo, da derivada, o professor apresentava um conjunto de técnicas de derivação de funções mais simples, e a partir de propriedades, você determinava a derivada de funções mais complexas, mais elaboradas. Por exemplo, temos a regra da cadeia. Então, de fato, você calcular a derivada de uma função, cuja definição é um limite, né? Limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Esse cálculo ele é relativamente simples para alguns tipos de funções, mas funções mais complexas seria praticamente inviável. Então você pode pegar as propriedades e trabalhar com isso. O mesmo pensamento a gente pode aplicar aqui na transformada de Fourier e em várias outras que nós vamos apresentar. Em particular, no curso de análise de sinais, nós temos transformada de Fourier em tempo contínuo discreto, transformada de Laplace, transformada Z. Mas outras transformadas que não são vistas aqui, tipo transformada Wavelet, transformada de Hilbert, entre outras, né? Elas podem também ser analisadas dessa forma. Então, dando continuidade a isso, a gente vai falar das propriedades da transformada de Fourier. Mas observem que aqui a gente não vai tratar puramente o aspecto matemático. Sempre que possível, nós também damos os significados físicos no contexto de análise de sinais de sistemas para essas propriedades. Bom, então dando sequência, nós vamos falar da propriedade da simetria. Então a propriedade da simetria que nós vamos apresentar da seguinte forma. Quando você tem um sinal qualquer f de t no tempo, e esse sinal tem uma transformada f de ômega, quando este formato está no domínio do tempo, a transformada de Fourier dele é 2π f de menos ômega. Então, o formato do sinal no domínio do tempo vai ser replicado na frequência invertido, né, em relação ao eixo y. Então, espelhado em relação ao eixo y. Então, vamos provar isso, né? Então, nós podemos escrever aqui, f de t, a transformada inversa, que você vai sair do f de ômega e retorna para o tempo. Então, você vai sair do domínio da frequência ômega e retorna para o tempo. Na nossa definição, a transformada inversa ela vai receber aqui a exponencial positiva. Então, f de t é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de f de ômega e elevado a j ômega t de ômega. Então, se nós fazemos aqui apenas uma mudança de variável simples, é só para tirar a variável ômega e jogar uma variável x aqui. Então, eu substituo nesta expressão aqui, onde tem ômega, o x. Como d ômega é igual a dx, então não tem problema, é uma transformação aqui de identidade. Quando nós fazemos agora uma mudança de variável, substituindo t por menos ômega, então a gente vai substituir t por menos ômega. Então eu pego t nessa expressão
e coloco menos ômega. T nessa expressão e coloco menos ômega. E depois, agora, eu vou trocar x por t. Então, x, eu só tenho x nessa expressão e troco x por t. Então, de tal sorte, o que é que a gente observa aqui? Eu vou ficar com integral de menos infinito a mais infinito, de f de t, em que esse f é o maiúsculo, então f maiúsculo é o formato da função no domínio da frequência, vezes e elevado a menos a exponencial negativa j ômega t dt. Então, de fato, eu estou fazendo uma transformada de Fourier dessa função no domínio t. Ou seja, essa função f de t, ela se transforma em 2πf de menos ômega, que é o que nós queríamos mostrar. F de t se transforma em 2πf de menos ômega. Bom, essa propriedade é bastante interessante, que ela mostra que frequência e tempo são indissociáveis, eles estão sempre ligados. Então veja, quando você tem, e a gente já tinha feito um exemplo, quando você tem um impulso, o impulso contém todas as componentes de frequência. Então, um impulso se transforma na constante unitária, então o impulso contém todas as componentes de frequência. Quando essa constante estiver no domínio do tempo, a transformada dela vai ser 2πf de menos ômega. Então, 2π delta de menos ômega, como o delta é uma função par, se você espelha em relação ao eixo y, o resultado é o mesmo. Então, eu tenho que 1 se transforma em 2π delta de menos delta de ômega. E usando a linearidade, né, se você divide a esquerda e a de direita, esse membro, esse lado e esse outro, por 1 sobre 2π, eu fico com 1 sobre 2π, se transforma em delta de ômega. Então, veja, esse era um resultado que a gente já tinha obtido. Um impulso em frequência se transforma numa constante no tempo. Uma aplicação que a gente pode ter dessa propriedade é a seguinte. No cálculo da densidade espectral de potência de sistemas modulados em frequência com índice de modulação alta, a gente observa que para o cálculo dessa densidade espectral de potência nós vamos fazer duas transformadas de Fourier da função densidade de probabilidade. Então veja, quando você faz duas vezes o cálculo da transformada de Fourier, é equivalente, vamos retornar aqui, a você fazer isso. Você fez o primeiro cálculo, f de t, obteve um f de ômega. Quando você apresenta e faz um cálculo de uma transformada de Fourier novamente, você retorna ao formato da função original. Então isso é uma justificativa para motivar, né, que justifica a característica dos sistemas FM. Num sistema FM com alto índice de modulação, a densidade espectral de potência da portadora modulada depende da função densidade de probabilidade do sinal mensagem e não de sua densidade espectral de potência. Então essa é uma conclusão que vocês podem anotar aí a título de curiosidade. Bom, indo para outra aplicação da função porta, aqui a gente tem uma função porta em frequência. Então a gente, gate function, né, do inglês ele chama gate function de gate, né, de portão, mas aqui a gente traduz para a função porta em frequência. Então observem, eu tenho essa função porta, ela é 1 de menos ômega 0 até mais ômega 0, e a partir de ômega 0 e antes de menos ômega 0, ela é 0. Ou seja, as componentes de frequências cujos módulos estão abaixo de ômega 0, elas passam por esse sistema, né, por esse filtro, com ganho unitário. Fora dessa faixa de frequência, ganho nulo. Então, se o ganho é nulo, essas componentes de frequência vão ser totalmente atenuadas, rejeitadas, e essas passam sem nenhum tipo de atenuação. Logo, essa resposta em frequência modela que tipo de filtro? Qual é o tipo de filtro que é modelado por essa transformada de Fourier?
Vamos lá, senhores e senhoritas. Qual é o tipo de filtro que é modelado por essa transformada de Fourier? Deixa eu liberar aqui. Pedro Henrique, qual é o tipo de filtro que é modelado? Filtro passa baixo, professor? Filtro passa baixa. É um filtro passa baixa. Perfeito. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação agora. Pronto. Vou voltar para cá. Bom, então isso modela um filtro passa baixa. Então veja, se nós optássemos por calcular a transformada inversa utilizando a definição, seria f de t 1 sobre 2π, integral de menos ômega 0 até ômega 0. Nesse intervalo, a gente tem que a transformada de Fourier vale 1, vezes a exponencial complexa com sinal positivo de ômega. Integral da exponencial ela mesma, dividindo por jt, porque vem de uma mudança variável. E vamos substituir ômega 0, e elevado a j ômega 0, t, menos e elevado a menos j ômega 0, t. Nesse ponto nós temos cosseno mais j seno. E aqui cosseno menos j seno. Logo, cosseno com cosseno vai embora. E aqui eu fico menos com menos j seno, que dá 2j seno de ômega 0 t. 2j com 2j cancela aqui, a gente fica com seno de ômega 0 sobre t, 1 sobre π. Multiplica ômega 0 no numerador e denominador, chegamos à nossa função 5. Então, ômega 0 sobre π, 5 de ômega 0 t. E um esboço desse gráfico, né, do sinal no domínio do tempo, é que eu teria amplitude aqui, ômega 0 sobre π, e o primeiro ponto que o seno é 0 depois de 0 é π. Então, se eu igualo isso, ômega 0 t igual a π, a gente fica aqui, esse primeiro ponto onde o sinal corta o eixo x no domínio do tempo é ômega 0 sobre π sobre ômega 0. Bom, isso seria a forma de se calcular esse sinal sem conhecer a propriedade da simetria. A gente chegaria aqui e obteria esse valor. Mas com a propriedade da simetria, a gente já sabia que a função porta, quando ela tem amplitude A e duração de menos t sobre 2 a t sobre 2, ela se transforma em AT 5 de ômega t sobre 2. Foi um dos exemplos que nós já calculamos. Então veja, usando a propriedade da simetria, equivale a dizer, quando eu pego essa função aqui e coloco ela no domínio do tempo, ou seja, troco ômega por t, a transformada dela vai ser 2π vezes f de menos ômega. Essa função aqui, a gente troca a variável de t para ômega e inverte ela em relação ao eixo y. Como é uma função par, não vai haver modificação. E também, voltando para cá, ó, temos que multiplicar por 2π. Você pega o formato da função esse f pequeno, translado ele para o domínio da frequência e inverte em relação ao eixo y, multiplicando por 2π. Então foi o que nós fizemos aqui. Aí depois é só fazer um pequeno ajuste. Se nós chamarmos t sobre 2 de ômega 0, t sobre 2 de ômega 0, porque nós queremos obter a transformada inversa desse sinal, então eu chamo t sobre 2 igual a ômega 0, t sobre 2 igual a ômega 0, nós chegamos a essa transformada de Fourier, e se fez a mudança aqui de variável t sobre 2 desse lado, tem que fazer desse outro. Então t sobre 2 é ômega 0. Bom, e t sobre 2 é ômega 0, então esse ponto aqui vira 2 ômega 0. Mas, no caso do sinal que eu quero, a amplitude é unitária. Então, eu tenho que dividir tanto o lado esquerdo aqui como o lado direito por 2π vezes a, porque a transformada de Fourier é linear. Então, se você divide aqui por 2π sobre a, eu fico desse lado com ômega 0 sobre π, e dividindo 2π sobre a aqui, eu fico 1. Então, eu chego à conclusão que ômega 0 sobre π se transforma em um filtro passa baixa com frequência de corte ômega 0. Aí vejam uma coisa interessante.
Se esse espectro, esse sinal no domínio do tempo, representar a resposta ao impulso de um sistema, ele será causal? Então, supondo que isso aqui fosse um H de t, ou seja, a resposta ao impulso de um sistema linear invariante no tempo, esse sistema seria causal? Não. Por que não? Porque o impulso é aplicado em t igual a zero. E esse sistema teria resposta não nula antes de t igual a zero. Então, para implementar isso, você tem que implementar um filtro passa-baixa, você tem que deslocar esse sinal para a direita e truncar as partes negativas. Então, você faz uma aproximação de um filtro passa-baixa ideal, porque o filtro passa-baixa ideal ele é fisicamente não realizável. Por quê? Porque ele envolve aqui h de t diferente de zero para t menor do que zero. Bom, vamos seguir mais um pouco. A propriedade do escalonamento. Então, a propriedade do escalonamento vai dizer que se eu tenho uma função f de t no domínio do tempo, que se transforma em f de ômega, quando existe um escalonamento, né? Ou seja, eu tenho f de at, quando a é maior do que 0, ela comprime, maior do que 1, ela comprime, e quando a está entre 0 e 1, ela expande o sinal. Então, se isso é feito no domínio do tempo, o procedimento inverso é feito na frequência. Então, se você comprime o sinal no domínio do tempo, ele é expandido em frequência. E aqui nós temos uma constante normalização, né, para que a energia de um lado e do outro seja a mesma. Observe o seguinte: quando você deixa o sinal mais rápido no tempo, você tem um sinal mais rápido no tempo, isso indica que ele tem que ter componentes de frequência mais altas. Então, um sinal que fica mais rápido no tempo é um sinal comprimido. Quando você comprime no tempo, ele é um sinal mais rápido, tem que expandir em frequência. Então é isso que a propriedade do escalonamento fornece. E para provar é relativamente simples. Você faz um g de t igual a um f de at e calcula a transformada g de ômega, que vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de g de t é elevado a menos j ômega t dt. Substitui g de t aqui, eu fico com f de at vezes e elevado a menos j ômega t dt. Fazendo a mudança de variável u igual a at, a gente chega que du é igual a dt. Substituímos todos aqui. Vou ficar com f de u, e elevado a menos j ômega. Aqui o t é u sobre a, menos j ômega sobre a, u. E o dt é du sobre a. Bom, esse 1 sobre a pode vir para fora da integral. E a gente fica com a integral de menos infinito a mais infinito. F de u é elevado a menos j ômega sobre a u du. Ou seja, a única diferença dessa expressão para o cálculo da transformada de Fourier é que em vez de ter ômega, eu tenho ômega sobre a. Então logo isso aqui é f de ômega sobre a. Bom, mas nessa substituição aqui, a gente supôs que o a é positivo. Porque se o a fosse negativo, nós teríamos que trocar aqui os limites de integração. Porque nós fizemos a suposição que o a é positivo, porque quando o a é positivo, t tende a menos infinito, u tende a menos infinito. Quando t tende a mais infinito, u também vai tender a mais infinito, porque a é positivo. Se a for negativo, a gente vai ter um raciocínio similar, só que vai haver a mudança aqui dos limites de integração. Por quê? Porque quando a é negativo, t tende a mais infinito, u tende a menos infinito. E quando t tende a menos infinito, u vai tender a mais infinito. Então a gente troca o limite de integração e o restante permanece bem similar. A gente traz um menos, coloca esse menos aqui para frente, né? Trago um 1 sobre a para cá, coloco o menos aqui porque eu mudei desse ponto para esse, a gente mudou o intervalo de integração, né? Se aqui estava de mais infinito para menos infinito, nesse outro ponto a gente está de menos infinito a mais infinito.
e chegamos à mesma expressão. Ou seja, essa porção aqui é f de ômega sobre A. Então a gente teria que a transformada de f de AT é 1 sobre A f de ômega sobre A para A positivo, e para A negativo é menos 1 sobre A f de ômega sobre A. Bom, como a diferença aqui é só um sinal, a gente pode juntar 1 e 2 e a gente prova a propriedade. Aparece esse módulo, né? Então veja, vai ser sempre, essa constante aqui vai ser sempre positiva. Independente se A é positivo ou negativo. Por quê? Quando A é positivo eu tenho 1 sobre A. E quando A é negativo, menos 1 sobre A. Então aqui vai ser positivo também. E aqui vamos fazer um exemplo, né? Da seguinte forma. Você tem uma função porta em que então a gente tem a amplitude aqui é 1 e t é 2, tanto que t sobre 2 é 1 e menos t sobre 2 é meio. Então a é 1 e t é 2. Quem é a transformada dessa função? AT, A vezes t, sinc de ômega t sobre 2. Então eu vou ficar com a transformada 2 sinc de ômega t sobre 2. Então a transformada dessa função porta é essa função sinc. Por outro lado, quando eu tiver f de t sobre 2, então f de t sobre 2 f de t sobre 2 você expande o sinal por uma razão 2, mas mantendo sua amplitude 1. Então nesse caso o t aqui, t sobre 2 é 2, implica t igual a 4. E a continua 1. Então eu vou ficar com AT, então 4, sinc de ômega t sobre 2. Como t é 4, t sobre 2 é 2. Então eu fico com AT 4 sinc de ômega t sobre 2. Então veja, aqui a gente pode fazer dois comentários. O primeiro é que realmente você pegou o sinal, esse primeiro, e expandiu. Quando você expande, você está tornando o sinal mais lento, não é? Você expandiu aqui em frequência, você tornou o sinal mais lento. Para tornar o sinal mais lento, ele comprime frequência. Você vai ter as componentes de frequências com menor energia comparado com esse outro sinal. Desculpa. Em relação à constante 1 sobre A, observem o seguinte. No ponto para ômega igual a 0, me esqueci de botar aqui, mas esse ponto vale quanto? 2 sinc de ômega t, como sinc é 1 e ômega igual a 0, esse ponto vale 2. Então a área é 2 aqui. Como esse sinal foi expandido, essa área passou a ser 4. Então por isso que apareceu um 4 sinc de ômega t sobre 2, porque esse ponto aqui, onde a transformada de Fourier corta o eixo y, é 4. Isso é bem natural, como eu falei para vocês, né? Você tem a frequência, né? Então quanto mais rápido no tempo é o sinal, maior a componente de frequência. Então por isso que num projeto de, por exemplo, se você vai fazer um projeto de uma rede cabeada numa indústria, se você tem que fazer uma aquisição de um sinal a alta taxa, você tem que garantir que no meio de transmissão, seja ele o cabo ou wireless, ou sem fio mesmo, você vai conseguir ter uma frequência que possibilita a transmissão desses dados em altas taxas. E quanto maior a taxa, maior a componente de frequência. Então, por isso é que hoje você fala muito em banda larga, na evolução da telefonia móvel, você saiu desde lá de 30 kHz, que era o sistema analógico no Brasil, hoje você tem bandas de 10 MHz. É porque tem que transmitir mais dados, não tem outra forma de se fazer, a não ser consumindo mais banda. É óbvio que o consumo dessa banda deve ser feito de forma eficiente, mas tem que consumir mais banda. Assim, eu vou falar um termo polêmico, mas olhem sem levar para o lado político e sem também nenhum tipo de juízo de valor a respeito de políticas ambientais. Mas veja, na década de 50, não sei qual era a população do Brasil, mas suponho que nós tivéssemos, vou colocar aqui, rapidinho para a gente ver, o Google é bom por isso. População do Brasil em 1950. População do Brasil em 1950.
Bom, ele está dizendo aqui que em 1950 o Brasil tinha 50 milhões de habitantes, certo? Então, supondo apenas a produção de alimentos locais, a gente precisava alimentar 50 milhões de pessoas. Hoje, o Brasil tem 210 milhões, aproximadamente 4 vezes mais. Então, é natural esperar que as áreas de plantio e de cultivo e de criação de animais tem que aumentar. Mesmo que você aumente a produtividade, ou seja, torne mais eficiente o uso da terra, você teria que aumentar a quantidade de recurso utilizado. Então isso vale o mesmo para a frequência. Vejam lá, no início da telefonia móvel, ali no final dos anos 80 no mundo, no início dos anos 90 no Brasil, um canal de comunicação para um celular era de 30 kHz. Hoje em dia você tem bandas escalonáveis, chega a 20 MHz. Agora por quê? Porque você está fazendo uma transmissão de uma alta taxa de dados. Aí observe, desde aquela época analógica, eu acho que era 2,4 kilobits por segundo poderiam ser transmitidos. Mesmo o sinal analógico você conseguia transmitir dados, porque tinha os canais de controle. Mas ele não era tão eficiente quanto é hoje. Então você aumenta a utilização de recursos, aumenta também a eficiência para transmitir uma taxa de dados maior. Então, indo para o dual da questão do cultivo, você tinha uma determinada área cultivada, você melhora a eficiência daquela área cultivada, mas mesmo assim é 4 vezes mais. Então, você tem que melhorar também, aumentar a área cultivada. Isso sem considerar a exportação. Então, se você olhar para cá, ó, suponha que nesse sistema a gente está transmitindo um bit 1. Eu transmito esse sinal F de T e transmiti o bit 0 menos F de T. Então o espectro dele é esse. Quando você quer diminui essa taxa de variação, então se nesse caso aqui você tem 2 segundos para transmitir um bit e aqui você tem 4, nesse segundo caso está ocupando menos banda, porque a taxa de transmissão é menor. Vamos andar um pouquinho mais. Outra propriedade. No deslocamento do tempo. Então veja, F de T se transforma em F de ômega. Quando eu promovo um deslocamento F de T menos T0, F de ômega vai ter um atraso de fase linear, né? Como eu tenho um ômega T0 aqui, a fase é atrasada de forma linear, não é? Porque o módulo é F de F e a fase é ômega menos ômega T0. Então se atrasa o sinal no domínio do tempo, você tem na transformada de Fourier você tem um atraso de fase. Então, a provar essa expressão, né, que é relativamente simples, você tem um sinal G de T que vai ser igual a esse F de T menos T0, e G de ômega, a transformada de G de T, que é a integral de G de T multiplicada pela exponencial complexa com o sinal negativo dt. Substitui G de T aqui, eu fico com F de T menos T0. Faço a mudança de variável, chamo U igual a T menos T0, du vai ser o dt e T é U mais T0. Então, vindo daqui para cá, a gente vai sair da variável T e vai para a variável U. Então, quando T tende a menos infinito, U também tende a menos infinito. Quando T tende a mais infinito, U também tende a mais infinito. F de U é elevado a menos J ômega T. Mas quem é T? U mais T0. É elevado a menos J ômega U mais T0. Esse menos J ômega T0 não depende de du. É elevado a menos J ômega T0 não depende de du, é constante e pode vir para fora da integral. Sobrando apenas a própria definição da transformada. F de U é elevado a menos J ômega U du. E então a gente tem que a transformada de Fourier do sinal deslocado é a transformada anterior multiplicada por E elevado a menos J ômega T0, ou seja, adiciona apenas uma atraso de fase linear. Então vamos fazer um exemplo e depois eu quero mostrar outra coisa interessante para vocês. Vamos lá. F de T
igual a U de t menos t0, f de ômega igual a esse sinal aqui, a integral de 0 até t. Então, nesse intervalo ela vale a integral da exponencial é ela mesma, divido por menos j ômega, porque há uma mudança de variável nesse ponto, e faz a integral de 0 a t. Substitui t aqui, eu fico com e elevado a menos j ômega t, menos e elevado a 0 é 1. Só que a gente pode separar essa soma aqui e fazer aparecer aqui duas exponenciais com sinais contrários. Então, se eu divido e elevado a menos j ômega t por e elevado a menos j ômega t sobre 2, dá e elevado a menos j ômega t sobre 2. Dividido 1 por e elevado a menos j ômega t sobre 2 dá e elevado a mais j ômega t sobre 2. Então, se você faz esse produto, dá esse termo, e faz esse produto, dá 1. Bom, subtração de duas exponenciais aqui. Aqui eu tenho cosseno menos j seno, e aqui eu tenho cosseno mais j seno. Como eu tenho esse menos, o cosseno vai embora e fica menos 2j seno. Menos 2j seno, aí a gente vai cancelar aqui esse menos j com esse menos j. Esse 2 eu posso trazê-lo para o denominador. E esse 2 eu posso trazer pelo denominador, multiplicar t numerador e denominador, e eu vou ficar com seno de ômega t sobre 2, seno de ômega t sobre 2, dividido por ômega t sobre 2, seno de x sobre x é a função sin que a gente fez a definição. A t é elevado a menos j ômega t sobre 2. Então veja, essa é a ilustração do gráfico, o módulo de f de ômega seria esse sinal aqui, com esses pontos de intersecção em relação a y, e como esse número é real, a fase seria menos ômega t sobre 2, que é essa. Mas veja, o que é que tem? Eu tenho uma função sin, não é? E multiplicado por um exponencial, que dá a fase negativa. Se a gente olhar para esse sinal, se eu coloco ele centrado aqui na origem, eu fico com aquela função porta, a de menos t sobre 2 a t sobre 2, cuja transformada de Fourier, a gente já calculou pelo menos umas duas vezes, é at sin de ômega t sobre 2. Então eu não preciso, dado que você conhece, sabe que esse sinal ele é obtido a partir do deslocamento de t sobre 2, de uma função que você já conhece, a transformada de Fourier, a transformada desse Fourier, desse sinal, vai ser a transformada anterior vezes e elevado a menos j ômega t0, que seria o deslocamento, nesse caso t sobre 2, que é o que nós temos aqui. Bom, mas vamos fazer um exemplo. Eu quero fazer um exemplo no plot aqui para a gente dar uma olhada interessante. Vamos fazer aqui um exemplo no plot. CD. Deixa eu ver aqui. Certa variável independente t. Chama f de t igual a cosseno de t menos 1.0 dividido por 3 vezes cosseno de 3 vezes t mais 1.0 dividido por 5 vezes cosseno de 5 vezes t menos mais menos 1.0. Professor, Diga. eu acho que parou de gravar. Parou de gravar. Deixa eu verificar aqui. Obrigado, Sharon. Deixa eu resolver isso aqui enquanto está gravando.
se eu consigo para salvar essa. Pronto, começou. Eu devo ter apertado algum comando aí, alguma coisa. Pronto, perfeito, Sharon, muito obrigado. Então vamos voltar para cá. 1.0 dividido por 7 vezes cosseno de 7 vezes t mais 1.0 sobre 9 vezes cosseno de 9 vezes t. Antes de dar um enter aqui, o que é que vocês esperam que apareça? O que é que vocês esperam que apareçam aí? Vou dar o enter e vou justificar. Se aparecer certo, né, que eu posso ter digitado, feito alguma coisa errada também, né? Ele dá uma plot f de t. É plotado de menos 10 a 10, eu posso ajustar também os eixos ainda. Sete dummy, 7 samples, 1000, só para aumentar o número de amostras. Olha o que é que vocês estão vendo aqui. O que é isso? O que é isso aqui? É a aproximação, não é? Em série de Fourier da onda quadrada. Lembram que na aula aqui, vamos lá para outra. Vou te mostrar aqui para vocês mais uma vez o FPB, PP, análise, aulas, IP, acho que foi a aula 11.9.09, não, 08. Foi 08? Ó, quando nós fizemos a introdução da série de Fourier, o primeiro exemplo que nós fizemos não foi esse? Aí fizemos o cálculo do AN, o BN. Lembramos que ia ser apenas o sinal, né? Então eu tinha um meio, que era um valor constante para dar um nível DC, mas depois 2 sobre π, mas olhe para cá, ó. Você fica com cosseno de π menos cosseno de 3π sobre t, mais cosseno de 5π sobre 5, menos. Ficou alternando, né, o sinal. Positivo, negativo, negativo. E a sequência foi: o coeficiente que multiplica o cosseno é 1, é proporcional, né, à sua frequência. A terceira harmônica é 1 sobre 3, a quinta 1 sobre 5, a sexta 1 sobre 7. A nona vai ser 1 sobre 9. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Quando eu especifiquei essa função, ó, se vocês olharem, é o que eu fiz aqui, ó. Tem o cosseno de 3, cosseno de t, 1 sobre 1. Cosseno de 3t, 1 sobre 3. Cosseno de 5t, 1 sobre 5. Cosseno de 7, 1 sobre 7. É o coeficiente que vai multiplicar. E alternei os sinais. Então a gente construiu aí uma aproximação para, se a gente botar um menos aqui, para onda quadrada. Eu estou colocando 1.0 porque se eu colocar 1, no plot faz uma divisão inteira. Então vamos lá, replot f e olhar ela aqui. Ah, tem uma coisa interessante que eu não sei se eu mencionei para vocês. Ó. Aqui nesse exemplo a gente foi até a frequência, a 11ª harmônica. Né? Então a harmônica de ordem 11. Se a gente contar aqui o número de ripples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número de ripples, eu confesso que eu não fui atrás ainda se é uma coincidência ou se tem alguma explicação matemática para isso. Mas o número de ripples para essa representação da função retangular aí
corresponde ao número de harmônicas que você pegou. Então, quando a gente tem 9, você tem só 9 harmônicos. Vamos fazer o f de t lá, com 9 harmônicos. Vamos dar um replot. O senhor comentou na outra aula, 1, 2, 3, o número de 4. maços era o mesmo número Pronto, desse caso. perfeito. Mostra que Pedro está atento. Tá? Eu vou tentar, quem quiser dar uma olhada, se tem alguma explicação matemática para isso ou é apenas uma coincidência. Bom, então vejam o seguinte. A gente tem a representação da f de t. E veja o seguinte, se eu quiser atrasar, então veja que essa função aqui é de ordem par. Então se a gente quiser atrasar esse sinal por algum motivo, se a gente quiser atrasar esse sinal, então a gente vem para cá e coloca t menos 0.1, atrasar 0,1 segundo. Deixa eu ampliar isso. Deixa eu ampliar todo. Ele não tá. Deixa eu diminuir o tamanho da letra. E agora vai. Eu vou diminuir aqui 0,1. 0,1. Aí no T menos 0,1. Menos 0,1. Menos 0,1. Menos 0,1 e menos 0,1. E vou chamar essa função de g de t, né? Que eu ainda quero o f. Pronto. Vou mandar plotar o f de t, que eu posso voltar para cá. Vou mandar plotar o f de t, replot. Está ok ainda. Pronto, o f de t é a nossa expressão. E vamos plotar agora o g de t também, que teoricamente era a função f atrasada. Plot g de t, f de t e g de t. Veja o seguinte, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A função g de t ela não é necessariamente a função f atrasada, não é? Estão conseguindo perceber? Que é a função f. Deixa eu pular isso aqui. De novo. Agora vai. Pronto. Vejam aqui, ó. A função f, ó, não é a função g de t, aliás, que é a azul mais claro. Ela não é atrasada. Aí vejam. Por que que nesse caso a gente não obteve exatamente a função atrasada? Eu poderia até aumentar um pouquinho esse valor, em vez de 0,2, botar 0,3 para a gente ver mais diferente, uma diferença maior. 0,3. Tem que ampliar isso aqui de novo. 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. Botar replot. Vejam, eu tenho uma função em azul que é a representação, a aproximação da onda quadrada. E quando a gente tentou mexer e atrasar em 0,3 segundos, teve essa distorção. Alguém poderia me dizer por que isso ocorreu, essa distorção? Lembrando que essa é a função g de t, ó. Essa é a função g de t. Vou botar aqui até como mensagem. E essa é a função original f de t. Isso à luz da propriedade de deslocamento no tempo. E por que é que nós não obtivemos o sinal atrasado?
Vejam aqui, ó. Quando você atrasa T0 a função, todas as componentes de frequência são atrasadas de forma proporcional a T0. Então, se você atrasa, vamos voltar lá para lá, se você atrasa o G de T, a primeira frequência, então aqui a primeira frequência, que é ômega 0T, ou seja, seria 1T, atrasou de 0,1, as outras têm que ser atrasadas de forma proporcional. Então aqui você teria que ser 0,3, aqui 0,5, aqui 0,7, aqui 0,9 e aqui 1,1. Então veja, se na frequência ômega 0, que é 1 aqui, eu atrasei 0,1, na terceira harmônica eu tenho que atrasar 0,1 vezes 3, que dá 0,3. Na quinta, 0,5. Então vamos agora plotar o f de t e o g de t desse jeito. E olha o que, é que a gente obteve. Perceberam agora que a função é a função em azul aqui, mais claro, ela está atrasada em relação a f de t, mas é o mesmo formato, não houve distorção. Então veja, quando você atrasa o sinal, ele vai ter apenas um atraso linear de fase na transformada de Fourier. Ou seja, o atraso ele não provoca distorção, certo? Alguém poderia me explicar ou dizer por que o atraso não provoca uma distorção? E é natural e é esperado que ele não provoque distorção? Poderia dizer aí porque o atraso ele não provoca uma distorção no sinal. Vejam o seguinte, vamos tratar da fala. Olha, principalmente aqui nesse sistema, né? Eu falo, a minha voz é captada por um microfone, o sinal analógico é convertido no computador, ele é enviado aí pela internet, separa pacotes, voz VoIP, voz sobre IP, chega nos terminais de vocês, é decodificado, então necessariamente a minha voz chega atrasada em vocês. Mas vocês conseguem escutá-la na medida possível, não tem distorção. Numa transmissão normal, convencional, você está num ponto, o cidadão está ao seu lado. Por mais próximos que estejam, a voz é produzida pelo meu aparelho fonador, que é resultado da pressão mecânica que o ar que sai dos meus pulmões pela boca e pelo nariz gera. Essa onda mecânica chega no ouvido de vocês e tem um atraso. Vocês escutam. E não é um sinal distorcido. Então o atraso não gera distorção. Então um atraso linear de fase não é distorção. É um fenômeno até natural. Certo? Existe, só a título de curiosidade, o sistema auditivo humano, como a gente tem 2 ouvidos, né, é o que permite que você localize de onde está vindo o som. Então, existe uma diferença de tempo quando o som chega num ouvido ou no outro, e no outro. O cérebro processa essa diferença e diz para onde está chegando. Então, se vocês observarem, pessoas que fazem concurso aí público para a área de segurança, exército, tudo, uma das condições é que o cara não pode ser totalmente surdo de um ouvido. Porque na área de segurança o cara está necessitando identificar de onde vem o barulho de um tiro, alguma coisa, então ele não conseguiria localizar. Um sistema dual disso não é em relação à voz nem áudio, mas sim à visão. Pessoas que perdem a visão de um olho, elas não podem dirigir, não podem tirar habilitação. Por quê? Porque você só consegue ter a noção de distância dos objetos quando você tem 2 olhos. Porque da mesma forma, a luz que chega nos olhos, em cada um dos olhos, elas têm uma diferença. Aí é uma diferença de posição. E por meio dessa diferença de posição, diferença espacial, o cérebro processa e tem a estimativa de distância. Bom, vamos continuar um pouquinho mais.
Deslocamento em frequência. Então é o dual, né? Vamos retornar para cá, ó. Se quando eu desloquei no tempo, no domínio da frequência, houve uma multiplicação por exponencial complexa, quando a multiplicação pela exponencial complexa é dada no domínio do tempo, o deslocamento, isso vai provocar um deslocamento em frequência. Então desloca no tempo, multiplicação pela exponencial complexa no tempo. Desloca em frequência, multiplicação pela exponencial complexa no tempo. Com a diferença que o sinal muda aqui, não é? Quando eu tenho um menos aqui, o sinal vira mais aqui no lado do tempo. E nessa propriedade aqui da frequência do tempo, você tem menos e menos. Isso advém do fato que a definição da transformada direta é com menos j ômega t e da transformada inversa é com mais j ômega t. Então a prova eu não vou fazer, é basicamente uma mudança de variável. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente tiver cosseno de ômega 0t, veja, cosseno de ômega 0t, sinal que está com duração infinita. Se for pedido para calcular a transformada de Fourier dele, você tem que integrar de menos infinito a mais infinito o cosseno vezes a exponencial. Veja, cosseno vezes exponencial, você pode converter a exponencial em termos de cosseno, cosseno e seno utilizando a identidade de Euler, mas desculpem, geraria um problema. Multiplicar, integrar um sinal, uma função trigonométrica vai me dar uma função trigonométrica, mas quando eu substituo o valor, que aí no caso é menos infinito ou mais infinito, os limites de integração. Ou seja, qual é o limite do seno de ômega 0t quando t tende a infinito? Ou seja, esse limite é indefinido, né? Porque o sinal senoidal ele fica sempre oscilando entre menos 1 e 1. Então o limite quando o seno de ômega 0t, quando t tende a infinito, é indeterminado. Então você não conseguiria facilmente, né, resolver esse problema utilizando a definição. Então é por isso que as propriedades são úteis, né? No caso por exemplo, cálculo de limites, utilizando as definições de epsilon e delta, era um inferno. Você calculava para algumas funções simples de uma forma bem penosa, para funções mais complexas possivelmente seria muito difícil. Por isso que você usa limites mais simples de funções sejam mais simples em combinação com propriedades para determinar esses limites. Então nesse caso aqui, uma forma de se resolver esse problema é escrever o cosseno como e elevado a j ômega 0t mais e elevado a menos j ômega 0t sobre 2. Porque esse e elevado a j é cosseno mais j seno, e esse aqui é cosseno menos j seno. Então j seno com j seno cancela, e eu fico com 2 cosseno de ômega 0t. Por isso que eu dividi por 2. Bom, então eu coloco um meio, propriedade da linearidade, um meio vezes e elevado a menos j ômega 0t, mais um meio vezes e elevado a menos j ômega 0t. E a transformada disso vai ser o quê? A transformada da constante, ou seja, um meio, a gente sabe que é 2π vezes a constante, então um meio vezes 2π. Como essa constante está multiplicada pela exponencial complexa, ela desloca delta de ômega menos ômega 0. Então, a transformada da constante 2π vezes a constante delta de ômega, como essa constante está multiplicada pela exponencial complexa, propriedade de deslocamento do tempo. 1 meio vezes 2π vezes delta de ômega mais ômega 0. Ou seja, o cosseno se transforma, 2 com 2 aqui cancela, π delta de ômega mais ou menos ômega 0. Aí veja, um sinal cossenoidal, e também um senoidal, né? Eles têm, é um sinal limpo, né? Ele tem um período bem determinado, é um sinal suave que tem ali aquela frequência determinada. Por exemplo, no caso aqui do Brasil, o cosseno, né, que seria gerado aí pelas geradoras, né, então é de 60 Hz. Então ele não tem outra componente de frequência, o sinal cossenoidal. Então por isso que é razoável supor que toda a energia e potência de um sinal cossenoidal
esteja centrado na frequência ômega 0. No caso do Brasil, 60 Hz. Aí vocês poderiam perguntar, se e o menos ômega 0? Por que aparece um menos ômega 0? Bom, o menos ômega 0 aparece porque veio da abstração matemática de quando nós saímos da série trigonométrica de Fourier, que era apenas uma série real, e fomos para a série exponencial, que envolve números complexos. Mas a oscilação, a frequência ômega 0, ou seja, a frequência negativa, ela não existe. Ela veio da abstração matemática. Mas porque frequência é o número de repetições por unidade do tempo. O menor número é 0. Não ocorreu repetição daquele sinal naquele intervalo de tempo. Tá? Vamos continuar mais um pouco. Diferenciação no tempo. Então, na propriedade da diferenciação no tempo, a gente tem que, quando você tem uma função f de t que se transforma em f de ômega, a derivada dessa função no domínio do tempo vai ser j ômega f de ômega. Então você deriva, multiplica por j ômega o espectro, né, a transformada de Fourier do sinal original. E a prova é relativamente simples. Você escreve aqui a expressão da transformada inversa, f de t igual a 1 sobre 2π integral de menos infinito a mais infinito, de f de ômega elevado a j ômega t de ômega. Então você vai sair de ômega e vir para t. Bom, derivando desse lado, tem que derivar do lado esquerdo, com relação a tempo. Para derivar com relação ao tempo, a gente observa que apenas e elevado a mais j ômega t depende do tempo. E a derivada da exponencial é ela mesma. Lembrando que por meio de uma mudança de variável, como essa derivação é feita em relação a t, vai aparecer um j ômega. Então, de tal sorte, a gente fica com j ômega f de ômega vezes e elevado a j ômega t. Então a gente chegou a essa expressão aqui. E para analisar essa expressão, a gente vê o seguinte. O que é que você está fazendo dessa função que está marcada? Você pega 1 sobre 2π, integra de menos infinito até mais infinito, pega essa função aqui, multiplica pela exponencial complexa com sinal positivo e integra em todo o domínio da frequência. Ou seja, essa função que está aqui é a transformada de Fourier do lado esquerdo da equação. Ou seja, df de t dt se transforma, né, em j ômega f de ômega. Evitar o erro, né, de colocar uma igualdade aqui, né? Quando vocês df de t dt igual a j ômega f de ômega. Não. O símbolo a ser usado é a dupla seta, dizendo que a derivada da função se transforma em j ômega f de ômega. E aqui a gente tem um exemplo, que é o seguinte: obter a transformada do seno a partir da transformada do cosseno. Porque a gente sabe que quando se deriva o seno, chega ao cosseno. De cosseno, chega ao seno. Então, no exemplo anterior, a gente calculou que o cosseno de ômega 0t se transformava em π, delta de ômega, mais ou menos ômega 0. Pela propriedade da diferenciação no tempo, se você deriva aqui, o lado esquerdo, né, se deriva, vai se transformar em j ômega f de ômega. J ômega vezes a derivada anterior. A derivada do cosseno é menos o seno. Só que eu tenho que multiplicar por ômega 0 em função da regra da cadeia. Então, menos ômega 0. Ômega 0 vai se transformar em j ômega vezes a transformada anterior. Bom, se nós usarmos a linearidade, a transformada de Fourier, e todas as outras que nós vamos estudar nesse curso são lineares, em particular a homogeneidade, eu posso dividir tanto esse lado por menos ômega 0 quanto o lado de cá. Divido tanto um quanto o outro. E depois vamos analisar aqui. Aqui eu tenho um ômega vezes delta de ômega mais ômega 0.
Então, quando eu tenho uma função vezes um impulso, o resultado disso é o valor da função no ponto onde o impulso está centrado. Então, eu vou ter o valor da função, ou seja, essa função ela vai, esse impulso só não é zero em ômega igual a menos ômega zero, então o resultado vai ser um impulso com área menos ômega zero. Da mesma forma aqui, esse impulso está centrado em mais ômega zero, coloca mais ômega zero aqui, e vai ter um impulso com área ômega zero. Aí depois é só cancelar. Menos ômega zero com menos ômega zero vai embora. E aqui menos ômega zero com menos ômega zero dá menos Jπ. Então veja, a transformada do seno são dois impulsos na frequência ômega zero, porque o seno também é um sinal, um tom puro, né? O pessoal chama tom puro, só tem uma frequência. Com a diferença que, como o seno é ímpar, f de ômega foi imaginária pura. Tá? Então aqui eu tenho Jπ e Jπ. Então, se o sinal é par, a transformada de Fourier é real. Se o sinal é ímpar, a transformada de Fourier é imaginária pura. Bom, mais uma vez, se existe a diferenciação no tempo, pode ser que a gente tenha alguma propriedade de diferenciação em frequência. E existe. Veja, vamos voltar para cá. Quando você deriva no tempo, multiplica por ômega, J ômega em frequência. Quando a diferenciação é feita em frequência, eu multiplicaria por t vezes f de t vezes menos j. Só que o menos j daqui, eu pego e trago dividindo por menos j um lado e o outro, aí vira j do lado de cá, certo? Mas o fato é que se você deriva a função em frequência, multiplica por j, equivale a, no tempo, multiplicar por t. Bom, aí prova vocês fazem essa prova aí, basta partir da definição de transformada direta, certo? Basta partir da transformada direta, vocês conseguem resolver isso de forma simples. Mas vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nas primeiras aulas a gente já tinha determinado f de menos at ou de t se transformava 1 sobre a mais j ômega. Logo, se eu multiplico no domínio do tempo por t, multipliquei no domínio do tempo por t, em frequência, você vai derivar 1 sobre a mais j ômega e multiplicar por j. A derivada de 1 sobre a mais j ômega é como eu tenho o expoente aqui menos 1, né? O menos 1 desce, eu fico com menos 1, aumenta uma unidade aqui, eu diminuo uma unidade, fico com a mais j ao quadrado, e derivo aqui em relação a ômega, ou seja, a regra da cadeia. J ômega derivado vai dar o j. Trabalhando aqui, j vezes j dá menos 1, vezes menos 1 dá 1. Ou seja, t elevado a menos at ou de t se transforma em 1 a j ômega ao quadrado. Bom, se na diferenciação no tempo, vamos para cá, quando você deriva no tempo, você multiplica o sinal em frequência por j ômega, a operação inversa da derivação é a integração. Então, na integração no tempo, você integra no domínio do tempo, você vai dividir por j ômega. Então, se na derivação você multiplica por j ômega, na integração você divide. No entanto, aparece um termo aqui, que se nós observarmos, vem do delta ômega. Então, delta ômega é um impulso na origem. Então isso advém se quando você vai integrar a função, vai aparecer ou não um impulso, um nível DC. Certo? Se você integrar a função e aparecer um nível DC, aí vai aparecer esse impulso aí. Certo? Se a função integrada tem um nível DC. Mas vamos ver esse... desculpa, a gente tem a prova disso na próxima aula, que é quando a gente vai provar o teorema da convolução. Aí a gente mostra que o integrador, a resposta ao impulso do integrador é um degrau, e mostra que convoluir com um degrau é chegar a essa expressão aqui. Certo? Se vocês lembram,
transformada do degrau é 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. Isso aqui guardem um pouco. Aqui tem um exemplo clássico, né, que mostra, olha, por que é simples você usar algumas propriedades e difícil quando você vai integrar, fazer uma transformada de Fourier direta. Isso aqui é o nosso exemplo clássico. Olha, a transformada de Fourier de uma função triangular. Certo? Se fosse aplicar a definição, você teria que escrever a equação dessa reta aqui, a equação dessa outra. Multiplicar essa função nesses dois intervalos por e elevado a menos j ômega t e integrar. Então eu teria um intervalo de menos t a 0, outro de 0 a t. Depois fazer algumas simplificações, que daria um trabalho danado. Com a propriedade da integração no tempo, se você tiver qualquer função aqui que seja derivável e no final, em alguma derivada, você tem apenas impulsos, a transformada de Fourier é relativamente rápida para se calcular. Então veja, nesse caso específico a gente tem uma função triangular e a gente vai derivar uma vez. Na primeira derivada, para t menor do que 0 e t maior do que 0 a função é nula, não tem problema. De menos t a 0, inclinação constante, e essa inclinação é a sobre t. De 0 até t, inclinação constante, a inclinação é menos a sobre t. E aqui eu vou derivar mais uma vez. Deriva mais uma vez. Então, nos pontos onde a função é constante, nos intervalos onde a função é constante, a derivada é nula. Mas nós temos esses saltos, então, seria a descontinuidade da função. Então, para representar a derivada num ponto em que a função é descontínua, a gente usa o impulso. Então, esse salto nesse ponto tem amplitude A sobre t, ou seja, o sinal vai de 0 até A sobre t. Aqui, a função sai de um nível alto para um nível baixo. Em outras palavras, a função é decrescente. Quando a função é decrescente, a derivada é negativa. E o impulso que vai representar essa derivada negativa, ele tem essa amplitude aqui. De A sobre t até menos A sobre t é menos 2A sobre t. Nesse ponto aqui, t, a gente tem que a área, o salto aí, a descontinuidade vale A sobre t. De menos A sobre t até 0, eu estou dando um salto de A sobre t. Então, após derivar duas vezes essa função, a gente chega a essa outra função aqui, que são 3 impulsos. Bom, a transformada de um impulso, qual é a transformada de um impulso? Impulso é a função mais descomportada que existe. Qual é a transformada dela? Qual é a transformada dela? Tem alguém? Deixa eu ver aqui rapidamente. Qual é a transformada do impulso? Pessoal. Era constante? É uma constante. A transformada do impulso é uma constante porque o impulso tem todas as componentes de frequência. Então vamos lá. Esse impulso que está na origem, a transformada dele vai ser menos 2A sobre t. Então aqui eu tenho menos 2A sobre t delta de ômega t. A transformada dele é menos 2A sobre t. Este impulso aqui, que tem áreas A sobre t, área A sobre t, ele está adiantado de t unidades de tempo. Logo, a transformada é multiplicada por e elevado a j ômega t. E esse outro, ele está atrasado de t unidades. Então, a transformada original é multiplicada por e elevado a menos j ômega t. Bom, aqui você junta, né? Coloca A sobre t em evidência, ficam as exponenciais menos esse 2. Aqui a gente tem cosseno mais j seno, e nesse ponto cosseno menos j seno, que dá 2 cosseno de ômega t sobre 2. Aí aqui a gente fez um pequeno ajuste. Cosseno de x mais x é o cosseno da soma, né? Cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno. Então, cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x, que dá cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. X mais x dá cosseno
Deixa eu ampliar isso aqui. X mais x dá 2x. E cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Então eu fico com 1 menos 2 seno ao quadrado. Passa 1 para o lado de cá. Eu fico com cosseno de 2x menos 1 igual a menos 2 seno ao quadrado de x. Como eu quero pegar uma expressão desse tipo, 2 cosseno de ômega t menos 2, eu vou ficar com, multiplico por 2 esse numerador aqui, essa expressão. Se eu multipliquei por 2 aqui, eu tenho desse outro lado também multiplicado por 2. Ou seja, quando eu tenho uma estrutura desse tipo, 2 cosseno de 2x menos 2, o resultado disso é menos 4 seno ao quadrado de x, ou seja, metade desse ângulo aqui. Ó. Então, esse resultado aqui, ó, vai ser menos 4 vezes seno ao quadrado de metade desse ângulo, que é ômega t sobre 2. O ângulo é ômega t, a metade é ômega t sobre 2. Então, essa expressão aqui, menos 4a sobre t seno de ômega t sobre 2, seno ao quadrado de ômega t sobre 2, é a transformada de Fourier desse sinal. No entanto, se desse sinal aqui, do f de t para f2', eu derivei duas vezes, para chegar nele eu tenho que integrar duas vezes. E a propriedade da integração diz que você tem que dividir por j ômega. Então eu vou pegar esse resultado aqui e dividir por j ômega ao quadrado. Então o j ao quadrado vai embora com menos 1. A gente fica com essa expressão aqui. Seno ao quadrado de ômega t sobre 2 sobre t ômega ao quadrado. Passa esse 4 como 2 ao quadrado do denominador. Divide mais um t aqui. Multiplica por t. A gente chega aqui. A transformada de Fourier desse sinal é AT5 ao quadrado de ômega t sobre 2. Por que nós não precisamos não nos preocupamos com esse πf de 0 delta de ômega? Porque isso só vai aparecer se esse sinal aqui tivesse um nível DC. Só que o nível médio, ou nível DC, nível CC desse sinal é 0. Ele é 0 de menos infinito até t. De t até 0 ele cresce até a. De 0 até t ele decresce até 0 e depois continua 0. Então ele, a maior parte do tempo ele é 0. Quando você vai calcular o valor médio, vai dar 0. Bom, vamos adiantar mais um pouco. E aqui temos o gráfico, né? Desse sinal. Como é AT, né? AT, a amplitude aqui é AT. A primeira vez que o seno é 0 depois de 0 é π. Então eu igualo isso, ômega t sobre 2 igual a π. Eu fico com 2π sobre t. Esse primeiro ponto onde ele chega ao 0. Por aí vai. Não apresenta valores negativos porque eu tenho seno ao quadrado. Bom, caminhando para o final, a gente fala da propriedade que é chamada de conjugado ou simetria conjugada, certo? E é basicamente o seguinte, se você tiver sinais complexos, né, que podem aparecer em um caso ou outro, se você tem f de t, e esse f de t se transforma em f de ômega, quando tivermos f conjugado, então no domínio do tempo, quando você conjugar, a transformada de Fourier vai ser o conjugado de f de menos ômega, certo? E como é que a gente prova isso, né? Escreve a expressão direta, né? A transformada direta, f de ômega igual a integral de menos infinito a mais infinito de f de t é elevado a menos j ômega t dt. E calcula o conjugado aqui dos dois lados. Lembrando o seguinte, quando você tem um produto, né, de dois números, alfa vezes beta conjugado, isso é o conjugado de A vezes o conjugado de beta, certo? Então suponha aqui que eu tenho alfa tem a fase teta e beta a fase gama. Quando você multiplica os dois, a fase é somada. E quando você conjuga, coloca o sinal de menos na frente. Então aqui equivaleria a colocar alfa elevado a menos teta, beta elevado a menos gama. Tá? O produto que você vai somar dois números negativos dá menos alfa mais beta. Bom, quando se faz isso,
Então você vai deixar f conjugado e conjugar a exponencial complexa é apenas trocar o seu sinal. Quando você troca ômega por menos ômega nessa expressão, você fica com f de menos ômega. Aqui você vai colocar f de menos ômega também. Então, olhando essa expressão, se você pega f conjugado, integra de menos infinito a mais infinito, depois de multiplicar pela exponencial complexa, com o sinal negativo, você calculou a transformada direta desse sinal, ou seja, f conjugado de t se transforma em f conjugado de menos ômega. Bom, se f de t é real, né? Se f de t é real, então veja, o que é que acontece? F de menos ômega vai ser o conjugado de f de ômega, certo? Porque f de t é real, o conjugado de um número real é ele mesmo. E aqui a gente tem um exemplo que a gente pode observar. F de menos at ou de t é um número é uma função real. A gente sabe que f de ômega é a sobre j mais j ômega. Quem é o f de menos ômega? É trocar nessa expressão ômega por menos ômega, fica um a menos j ômega. E se você conjugar, fizer o conjugado aqui tem que botar um mais. Se você conjuga esse sinal, você tem que conjugar aqui e botar f de a mais j ômega, que é a transformada anterior. Ou seja, f de menos ômega é igual a f conjugado de menos ômega. Como é que a gente pode ver isso também? Na forma de uma representação cartesiana. F de ômega ela pode ser vista com a parte real mais j vezes a parte imaginária. Então, quando f de t é real, o que é que acontece? A real de f de menos ômega vai ser igual a real de f de menos ômega se a função for par. E a imaginária de f de ômega vai ser menos a parte imaginária de f menos ômega se a função for ímpar. Isso porque, imagina o seguinte, eu não tenho e elevado a j ômega t, dt a integral. Você pode separar e elevado a j ômega t como cosseno de ômega t menos j seno de ômega t. E depois separar essas duas partes. Você pode, em vez de fazer uma única integral usando a exponencial, você pode fazer a função vezes cosseno, que isso aqui vai dar um valor real, mais j vezes a integral da função vezes menos j, a função vezes o seno integra. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para falar. Lembrar que a gente vai ter nessa transformada de Fourier, a gente tem várias propriedades que têm apelos físicos também. E assim, é um assunto relativamente complexo, você tem que pegar, mas é bem prático, né? Ou seja, você tem tudo tem um apelo físico, tanto que foi a grande contribuição de Fourier. Bom, então para prestigiar os que vieram, fazer uma chamada. Eu nem sabia que a população era tão... Não, peraí, vou ficar uma coisa aqui rapidinho. Tem alguma coisa errada aqui, né? Em 1960 baixou. Mas vamos lá. Vou fazer a chamada. Alguém perguntou alguma coisa? Certo, Manuela, eu marco a presença aqui. Vocês estão escutando? Perfeito. Sinalizar a chamada aí, por favor. Engenharia elétrica. Devia ter um ponto que você clicasse em um único link e ele já fosse direto para a sala.
Vamos lá. Alice Camila. Faltou. Andréia. Aqui, professor, presente. Perfeito. Antenor. Antenor foi o que eu adicionei. Perfeito, Antenor. Edson. Nada. Geraldo. Landim. Tá aí. Isabelle. Presente, professor. Perfeito. José Vinícius. Presente, professor. Perfeito. Ludmila. Presente. Ótimo. Manuela. Manuela tava com problema de acesso, né? Manuela. Ela Ela falou tá no chat, professor. Perfeito. Pedro Henrique. Presente. Ótimo. Rodrigo Costa Calado. Samara Falou no Ru- chat também. falou, né? Samara Rutielli. No. E Sharon Rafaela. Tá aí. Professor, Samara também tá. Ela falou pelo chat. Pronto, perfeito. E eu tô aqui. Perfeito, Sharon. Pessoal, eu vou colocar no site e vou indicar para vocês. E eu espero que vocês já estejam trabalhando aí nos seminários o modelo de artigo que eu quero que vocês entreguem. Vocês vão fazer um seminário correlacionando a pesquisa de vocês com algum ponto da nossa disciplina, seja análise nas sistemas, convolução, transformada Fourier, transformada Z, transformada discreta. E eu quero PPG, análise, o seguinte: o modelo de artigo vai ser um artigo apenas de 2 páginas e tem 2 objetivos. Primeiro é fazer com que vocês se engajem na pesquisa o mais rápido possível. E segundo, que vocês comecem a usar o LaTeX. Então, aqui eu vou colocar o PDF, de um modelo de sistemas, de um artigo que eu escrevi com um aluno de iniciação científica, e eu vou querer que vocês escrevam desse jeito. Então, o LaTeX, qual é a vantagem do LaTeX? Ele é um processador de texto, né, que é muito indicado para quando você vai escrever artigos científicos, que fica tudo bem organizado. Por exemplo, eu não me preocupo em colocar uma fonte maior para o título e deixar em negrito nesse artigo. O nome dos autores vem nesse ponto com letra menor, mas é maior do que é o texto. O resumo está aqui com o nome resumo e em negrito. As seções, olha, ele muda aqui para caixa alta e numera com algarismos romanos em maiúsculo. As figuras ele numera em arábico. As equações são numeradas. Então, o processador de LaTeX, ele, embora tenha uma cara um pouquinho feia quando você vai apresentar pela primeira vez, mas o trabalho final, assim, a qualidade de edição do trabalho final é muito boa. Quando a gente fala num artigo pequeno de 2 páginas, é tranquilo para você gerenciar no Word ou em qualquer outro arquivo. Mas a gente pensa que todos que estão aqui querem defender uma dissertação que vai ter muitas páginas, muitas figuras, muitas equações. Então, nesse ponto, o LaTeX vai ajudar muito. Então, se vocês observarem, eu abri o PDF, eu vou abrir aqui rapidamente, só esse arquivo. Vocês vão, o que gera aquele texto, certo? E eu vou passar para vocês. Então, basicamente, é isso aqui, ó. É uma sequência de comandos. O LaTeX ele começa com barra invertida, são os comandos. Então, edita o documento, você tem um preâmbulo aqui. Quando você bota o barra autor, ele vai identificar ali o autor. Esse aqui é os headings, né, os cabeçalhos lá que estão. O abstract, que em inglês é resumo, né? Palavras-chave estão aqui. Ó, introdução é uma seção. Quando eu quero colocar uma citação bibliográfica, o comando é /site.
As equações, você escreve aqui com begin equation, end equation, ele já faz a numeração direta. E eu fiz um pequeno vídeo explicando de forma bem rápida como é que se usa o LaTeX. Mas vocês vão precisar instalar no programa de vocês, ou então YouTube, a gente pode até pegar YouTube LaTeX Full Course. Vocês conseguem, por exemplo, digita esse nome aí, Full Course Beginners LaTeX no YouTube, você vai ter ali, por exemplo, esse aqui eu acho que é o que eu estava olhando, um vídeo de 1 hora, em que você pode aprender aí as noções de LaTeX. Eu também fiz um vídeo e vou postar aqui, que é como usar aquele modelo do artigo e alguns comandos. E eu também recomendo o que chamam, se você não quiser instalar o sistema no seu computador, o Overleaf. Esse Overleaf eu também falo lá no vídeo que eu vou postar para vocês. O Overleaf, ele é uma forma de se utilizar o LaTeX online. Tá? Então aqui eu vou entrar rapidamente e só mostrar que a gente pode utilizar esse LaTeX, né, para editar textos, né? E a grande vantagem do LaTeX em relação a única vantagem do LaTeX em relação, a maior vantagem do LaTeX em relação ao Word é que você tem um produto com qualidade muito grande, ó. Artigo analisar os sistemas, deixa eu ver o modelo, posso abrir qualquer uma aqui. Em particular, você utilizando o Overleaf, você pode trabalhar com outras pessoas de forma compartilhada. E cada um mexe no artigo. Vou mexer aqui num artigo só desse. Entrar aqui. Mas você pode editar da forma como quiser. Compartilhar com algum colega para mexer os dois. Ele faz algumas correções. Ele está compilando para gerar o PDF. Então aqui, pronto, aqui ele tem o artigo, né? E aqui os comandos, certo? Então eu vou colocar no site o modelo do artigo em LaTeX. Vou colocar também o vídeo que ajuda. E a partir daí vocês deslancham, certo? Não vai ter problema para vocês, né, que são engenheiros, usarem esse processador de texto. Bom, retornando à aula, alguém tem alguma dúvida? Professor, só queria falar um pouquinho sobre o Diga, no meu Pedro. TCC e meu relatório de estágio. Eu utilizei o LaTeX Pronto. e foi muito bom porque evitei muita dor de cabeça, questão de numeração de página, questão de sumário, questão de figuras, de questão de colocar referências. Exato. Foi muito bom, me ajudou bastante, facilitou bastante essa questão de formatação, que já tem um modelo pronto, ajuda muito. Você basicamente vai se preocupar só com o texto. Além Exatamente. de, como você mostrou, essa questão do compartilhamento, o meu orientador acompanhava online, as correções ele já fazia lá, não precisava ficar enviando, facilita bastante. E eu utilizei justamente o Overleaf. Pronto, perfeito. É muito bom, como você mencionou, né? Você se preocupa com o texto e não com formatação do texto. E para quem quer fazer assim, ficar na academia, né? Até o mestrado já justifica. Se você faz só a graduação, aí releva, porque às vezes nas empresas, se você não vai para a área educacional, não usam tanto. Mas quando você vai fazer um mestrado, você já tem que escrever a dissertação com várias referências, é um arquivo maior, com equações, então vale a pena dedicar isso. Um tempo a aprender o LaTeX. Sim, E quem vai para o essa doutorado, questão das equações também. ou quer ser professor, aí tem que aprender. Não tem como ser. Mas é relativamente simples. Bom, pessoal, então eu agradeço aí a atenção de todos. Nesta sexta-feira é Semana Santa e é feriado, então a gente vai se ver, seja ela, assim, a gente vai ter aula, né? Não sei ainda se síncrona ou assíncrona, na próxima
segunda-feira, mas na sexta não tem aula, ok? Então, muito obrigado a todos aí pela atenção e boa Semana Santa a todos. Tchau.